Pessoal, bom dia, Paz Senhor, manhã abençoada para todos nós nessa manhã de sábado, dia 27 de dezembro de 2025. Que seja essa palavra da parte do Senhor ao coração dos irmãos como resposta e fortalecimento. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, clube de membros do canal, botão assinar. Daí os irmãos vão ter acesso ao conteúdo exclusivo, de vídeos e lives, vários tipos de assinatura e conteúdo também para o clube de membros aqui do canal. Outra forma de semear nesse ministério, através das informações que aparecem aqui embaixo, nessa caixinha branca, com as informações para semear nesse ministério. Vamos para a nossa conversa. Tô com o cenário um pouco mudado aqui, voltei a gravar aqui dentro do quarto, por conta do calor extremo que está fazendo essa época do ano aqui no Rio de Janeiro, então não tem condições nenhuma de gravar lá na sala onde eu gravava, por conta do calor, lá é muito sol. E aí é impossível, realmente. Eu parecia um frango assado, só faltava jogar de batata corada. Parecia que eu estava numa frangueira, Misericórdia. Mas aqui estamos. Deixar com os irmãos uma palavra nessa manhã de sábado. A nossa meditação, o nosso texto base vai estar um texto que eu já mencionei ele aqui algumas vezes. E é um texto que eu particularmente gosto muito, que é o texto de 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, diz assim: Também antes, sendo ainda Saul rei sobre nós, eras tu quem saías e entravas com Israel. E o Senhor disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Meus irmãos, isso aqui foi dito para Davi depois que Saul morre, depois que a queda de Saul, a queda do seu reinado, Davi aqui ele estava sendo reconhecido como rei, ele estava ali sendo coroado, proclamado, e os anciões ali os anciãos do povo, eles declaram isso aqui, uma declaração bem poderosa, antes mesmo, quando Saul ainda reinava. E tem um sentido espiritual muito profundo, porque, ou seja, o trono ainda estava ocupado, por Saul. O trono ainda estava ocupado pelo errado. A liderança, o governo ainda era falho. Não refletia aquilo que era a vontade de Deus, porque Saul não refletia a vontade de Deus, não, de forma alguma, refletia a vontade do homem. Tinha sido naquele momento uma decisão, uma escolha que Deus permitiu, não uma escolha que Deus desejou. Não era a vontade imperativa de Deus, mas a vontade permissiva, Deus permitiu. E dentro desse cenário, e é uma palavra que a gente fala conosco nos dias de hoje, traz para as nossas vidas, porque em algum momento da nossa vida, quem governava era o pecado, quem governava era o mundo, quem governava era a carne, era Satanás. Ainda mesmo antes, quando Saul reinava sobre nós. Ou seja, eu não era nem convertido, eu estava no mundo, o pecado ainda governava a minha vida. Mesmo assim, eras tu quem guerreava por nós. Aqui Davi uma tipologia de Jesus, porque mesmo quando a gente ainda não era convertido no mundo, no pecado, o Senhor, Deus já guerreava por nós. O Senhor Jesus já guerreava por nós. Saul era um rei legítimo, porém um rei desobediente. O povo vivia ali um ciclo de medo, opressão, de instabilidade, de insegurança. Davi ainda não era rei, não tinha um trono, não tinha coroa, mas já tinha unção, já tinha chamado, e já tinha o principal, naquele momento, o favor de Deus sobre a vida dele. Tudo que ele fazia, ele alcançava a graça de Deus. Então os anciãos aqui, eles afirmavam isso, ainda mesmo antes. Quando Saul reinava sobre nós, tu eras quem saía e estava conosco na peleja. Oficialmente era Saul, mas espiritualmente era Davi. Oficialmente era Saul e espiritualmente Davi quem estava ali. O Senhor, ele já reconhecia Davi. Muito embora o mundo, as pessoas ali, o reino, reconhecessem Saul naquele momento. Mas o Senhor já reconhecia Davi. Acho que a grande revelação aqui é essa, não quero me alongar muito, Deus estava contigo quando o pecado reinava. Mesmo quando o mundo reinava, mesmo quando a carne reinava, mesmo quando Saul
estava se assentando no trono. E aí eu não tô falando só de antes de se converter não, tá? Porque muitas vezes na nossa vida, nós permitimos Saul sentar no trono novamente. Saul representa o nosso velho homem. Saul representa a nossa natureza pecaminosa. Saul representa a desobediência. Saul representa a religiosidade. O religioso que não tem intimidade. Saul representa isso, irmãos. E isso, você pode ser batizado, convertido. Você pode ser membro da igreja, fazer parte da célula, ser carteirinha de membro. E mesmo assim, Saul reinar na minha vida, Saul reinar na sua vida. Mesmo com isso tudo, com essa integração toda. O Senhor, mesmo Saul reinando, o Senhor não abandonou o seu povo. Ou seja, a fidelidade de Deus, ela é algo que ela antecipa. Eu diria que ela é dentro da presciência, né? Como o Senhor, ele viu lá na frente, ele vê lá na frente quem vai crer, quem vai aceitar, quem vai se arrepender. Então a fidelidade dele se estende a tempos, a momentos da nossa vida que a gente está mal, que a gente está no pecado, que a gente está governado pela carne, que a gente está governado pelo inimigo. Nós estamos sendo governados pelo inimigo. Mesmo assim, Deus cuida de nós nos bastidores e a gente nem entende. Ele nos guarda até antes, quando nós não sabíamos quem ele era. Ele nos guarda nos momentos em que nós nos desviamos. E aqui eu não estou dando uma carta branca, uma pregação de não, agora eu vou pecar, vou para o mundo porque o Senhor está me guardando, então vou fazer tudo, vou pecar, vou viver uma vida louca, né? Não é nada disso não, tá? O contexto aqui, dentro do texto, é a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus nos momentos ruins que todos nós passamos. Nos momentos de queda, nos momentos de fraqueza que todos nós vivemos. Eu não estou aqui legalizando, naturalizando, né? O filme 007, Licença para Matar, 007, Licença para Pecar. Não, de forma alguma. Mas todos nós passamos por momentos ruins. Todos nós passamos por dificuldades. E nesses momentos, lá atrás ou agora, nós vemos a mão de Deus. Não é sorte, não é coincidência, é livramento, é operação, é cuidado, é Deus dizendo: não é a hora de ele cair, dela cair e ficar prostrado. Eu vou levantar, eu vou sustentar. Deus guerreia as suas guerras. E ele guerreia as nossas guerras. Quando nós não sabíamos orar, ele guerreava. Ele guerreia as nossas guerras quando nós não temos força para orar. Ele sai a peleja conosco. Eras tu quem saías a peleja conosco. Ele luta as nossas batalhas, sabe, quando a gente não sabe lidar com elas espiritualmente falando. Livramentos que você nunca soube, meu irmão, minha irmã. Acidentes que quase aconteceram. Decisões erradas. Tudo deu errado. O Senhor foi lá e te livrou. Pessoas que saíram da sua vida no tempo certo. Livramento de Deus. Quantas vezes nós estamos longe da presença, mas Ele guerreia as nossas guerras e Ele nos atrai de volta à sua presença, à sua graça. Tem uma expressão, né, que é graça preveniente, né? É como se fosse uma prevenção, né? A graça, ela age antes da salvação. A gente está lá no mundo, lá a pessoa está lá, mas a graça já está agindo antes da conversão. É uma graça preveniente, né? O pessoal chama. A graça, ela se antecipa. E ao longo da nossa trajetória, mesmo depois de convertido, de vivendo uma experiência de salvação, porque salvação é um processo, né? Se você estiver morrendo afogado e alguém jogar uma boia para você e você só encostar na boia, você vai morrer afogado, então você tem que se agarrar, né? O justo viverá pela fé, e a palavra hebraica fé é emuná, se apegar a algo, não é só tocar. Então salvação é um processo diário e contínuo. Mesmo depois de viver esse processo, de entrar nesse projeto, nesse processo, quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós ficamos prostrados, quantas vezes nos desviamos, quantas vezes Saul se assenta no trono do nosso coração e o Senhor vem e nos resgata. Deus vem e nos livra. Davi ainda não era rei, e aqui eu posso trazer para você isso num outro sentido, mas ele já era escolhido. Talvez você ainda não viva tudo aquilo nesse momento, tudo aquilo que Deus sonhou para você, o plano de Deus na sua totalidade, mas já há uma escolha, já há um propósito de Deus sobre ti, já há uma promessa do Senhor.
Deus vai fazer. O inimigo estava lá reinando, mas ele não governava em tudo. Saul reinava, mas não controlava ali o propósito de Deus. Tanto é que ele não teve como evitar de Davi ser ungido, de Davi vencer Golias. Não teve nada disso. Ele não tinha controle sobre isso. Então, às vezes, o inimigo ele tenta governar, tenta a nossa razão, nossa carne, o pecado. Mas o Senhor ele vai cumprindo propósitos, apesar de. O diabo ele tinha acesso através de Saul, mas ele não tinha autoridade. Ele podia tentar atrasar, mas ele não podia cancelar, invalidar o projeto de Deus na vida de Davi. Hoje não é diferente. O inimigo pode tentar atrasar, mas ele não tem poder para cancelar, para invalidar o plano de Deus na sua vida. Então reconheça isso. O Senhor é contigo. Ainda antes, eras tu quem saía a peleja. Acho que essa palavra é para quem reconhece no seu coração, né? Olha, eu sobrevivi a coisas que eu não tenho nem como explicar. Eu passei por lugares que eu não sei nem como não me destruíram. Eu não sei como eu sobrevivi àquele lugar. Eu não sei como eu sobrevivi àquela fase da minha vida. Era para eu estar morto. Muitos aqui podem dizer isso. Eu posso dizer que eu passei por situações assim. Muitos dizem, olha, era para eu estar morto, era para eu estar preso, era para eu estar perdido. Não foi sorte, não. Não foi acaso. Não foi sua força. Não é porque você é bonzinho demais. Não. Era Deus guerreando as suas guerras. Antes mesmo de você chamá-lo de pai. Antes, ainda antes. O texto ele começa dizendo assim, né? Ainda antes. Antes da coroa, antes do altar, antes da Bíblia aberta, antes da oração, antes da carteirinha de membro. Deus já estava lá. Te guardou. Quando você nem o conhecia. Te guarda, me guarda, nos guarda. Quando nós deixamos de reconhecer Ele por conta dos nossos pecados. Ainda antes. Então posso dar essa palavra, que Deus abençoe vocês nesse sábado, nesse dia. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.